Oi, pessoal, tudo bem? Meu nome é Priscila, professora de filosofia, supervisora do PIB de Filosofia 3 da UFPR. Falo nesse momento do ano de 2016, né? Hoje é dia 14 de março, né? Então, eu tô aqui para fazer um relato de aula, né? Dessa experiência mágica que eu tenho com o PIBID, né? Dentro desses anos que eu faço participação como supervisora e eles me acompanham em aulas do segundo grau. Esse ano a gente pegou o terceiro ano e a gente está trabalhando o conteúdo, né, de estética. Então, a gente está trabalhando algumas teorias, né, e a gente escolheu trabalhar com o Nietzsche, né, principalmente porque no segundo ano a gente termina falando sobre a moral, né, com o Kant, e depois a gente já embarca, né, na linha da história do tempo da filosofia, da enroladinha, que é normal, né, e a gente acabou pegando ele para fazer algumas referências. É uma escolha que, da minha parte, eu protelei o máximo possível, né, tanto que eu não tenho muito hábito de falar sobre ele, né, porque eu realmente não gosto de Nietzsche, né? Assim, mas eu tô fazendo esse relato aqui porque houveram algumas coisas que estão me fazendo olhar para ele de uma forma diferente. Então, assim, falar do Nietzsche é bem complicado porque existem muitas pessoas que falam sobre Nietzsche e não conseguem entender a filosofia dele. E eu tô encantada porque os meus 7 estagiários do PIBID conseguiram, né, me mostrar quais são os pontos relevantes que nós temos dentro do pensamento desse filósofo alemão do século XIX. E eu achei muito interessante falar que eu pedi para eles escreverem, só que eu estou com muita preguiça de escrever e estou fazendo esse vídeo para guardar mesmo, né? Quem vê, beleza. Quem não vê também, beleza. Ó, o tal do Nietzsche aí, né? Então, assim, o que que eu descobri, o porquê que eu tô fazendo esse vídeo? Eu achei muito interessante que, ao trabalhar o Nietzsche como pessoa e depois ir para a sua teoria, foi extremamente importante pelo fato de que os alunos se identificam muito. Em outros anos eu também já tive aquela pedida assim, professora, vamos estudar Nietzsche, vamos estudar Nietzsche, e esse ano eu não tive como fugir. Vamos estudar Nietzsche, tanto é que a gente ainda não finalizou. Na quinta-feira, aí depois vocês façam os cálculos, né? Que hoje é dia 14, segunda-feira. Daí na quinta-feira passada, daí tava lá os meus bonitos e bonitas, né? Daí no caso, a Pibidiana, só para lembrar, a Pibid é o programa de iniciação à docência, a Pibidiana Gabriela Fukujima, que eu vou lembrar o nome dela, não vou lembrar o sobrenome dos outros. Ah, estava lá também o Lucas de Brito, e o Nathan Lemos. Ah, lembrei dos três. Aí, assim, enquanto eu dava aula e explicava, eles vinham e faziam os comentários, né, pertinentes, né? Afinal, eles ainda estão na universidade, então para o professor que participa de projetos como esse é muito importante ter, né, essa vivacidade que somente os nossos queridos bibidianos são capazes de trazer para dentro de uma sala de aula. E foi muito interessante ver como os alunos eles conseguem se identificar através das estruturas do Nietzsche. A gente começou a aula, né, falando um pouquinho da vida dele, aí depois a gente passou pela questão do Apolíneo e do Dionisíaco, e quando começou o Amor Fati, é que deu o que falar, né? Amor fati, amor ao destino, né? A gente vai ter dentro desse conceito nietzscheano também a estrutura do niilismo. No caso, a estrutura do niilismo, né? Vê essa questão de uma certa conspiração do destino, né? Do próprio cosmos, quanto a ter alguns fatos que vão acabar voltando, né? É muito legal que o niilismo ele também fala sobre a cultura estética, né? Mais voltada para as artes plásticas do dadaísmo, né? Que seria a explosão,
o nada. Então, pensar uma moral a partir disso é muito interessante, ainda mais pelo retorno que nós tivemos dos alunos ao explicar questões da redenção dentro do Nietzsche, né, que foi falado de forma esplêndida pelo pibidiano Natan, né, e isso acabou me marcando muito, né, porque eu nunca havia me visto como alguém que segue os conceitos nietzschianos, tanto é que eu tô até travando na hora de falar isso. E eu achei muito legal perceber que quando você diz que Deus está morto, a moral está morta, é bem essa ideia mesmo de eterno retorno, que as coisas elas vão acabar acontecendo, vai haver novamente o fator de se repensar a potência em si. Mas eu tô aqui não para falar da teoria, porque a teoria vocês abrem um livro, né? E o que vai faltar vai ser a questão da vivência. Eu achei fantástico ver que os pibidianos levaram livros, eles se importaram com toda essa questão da estética ao retomar essa ideia do amor fati e depois acabar entrando na questão do Übermensch, né, como é escrita no alemão, né, e pro português acabou sendo traduzido como a superação do homem, a capacidade que o homem tem de olhar e superar a si mesmo. E eu acho que a educação ela tem sido muito isso. E os pibidianos acabaram fazendo isso com maestria ao explicar e ao colaborar. E os alunos eles veem a necessidade de você olhar para os ídolos, né? Como bem falava o Nietzsche na questão da cultura grega. E toda essa tragédia por trás, ela pode ser vista, revista, continuar nessa lei do retorno. E os alunos, quando eles começam a ver o sentido do amor fati, eles se rebelam de certa forma. Eles falam, eles conseguem, até brincando assim, né? Permissão poética para falar dessa forma. Eles acabam falando filosofês. Eles olham assim, nossa, mas eu penso igual a Nietzsche. Isso para mim foi um choque. Ainda mais que quando eu falava assim, não, mas ele fala do devir, ele fala de coisas que outros pensadores falavam. Lógico, filólogo, né? Então, eu nesse momento eu consigo ver a reconstrução de Nietzsche, né? E como ele é importante dentro da nossa história, né? Porque realmente nos dias de hoje, com tantas manifestações, o porquê de tantas manifestações, o pensamento nietzschiano ele cai muito bem. Quanto à revolta dos jovens, deles olharem assim, não vou mais aceitar esse fatalismo do destino. O meu destino ele não será mais nihilista, né? Ele seguirá daqui para frente. E uma das passagens que eu li bastante nessas aulas que eu tenho dado para os meus alunos é a questão do você olhar e ter a capacidade de dizer sim. E ao não concordar, ter a capacidade de desviar o olhar. É a primeira vez que eu penso numa moral nietzschiana, né? Ou a quebra da moral, a ruptura com os ídolos, essa ruptura com, com Deus, né? Com essa moral. E ter a possibilidade de olhar para frente e falar assim, não, existe esperança. E o Nietzsche ele realmente deve ser tomado como um uso, porque as pessoas já não aguentam mais esse eterno retorno, como Nietzsche coloca muito bem em sua filosofia. As pessoas, e o que é mais bonito, os nossos jovens, que acabam vendo esse conteúdo no terceiro ano, eles sentem a necessidade de ter o ato de redenção, como a gente pode encontrar na filosofia de Nietzsche.
E eu tô aqui porque eu fiquei de escrever, mas como Sócrates diria, quando você escreve, você perde o teor da fala, né? Você perde essa essência. E a essência foi o que ficou no dia. Ficou a beleza dos alunos que não tinham conhecimento nenhum no conteúdo. Ficou uma professora que já saiu há algum tempo da graduação, onde foi a última vez que ela viu um Nietzsche, né? E por questão de gosto, né? Por questões de outros rumos da vida, nunca mais retomou, né? E não só porque uma coisa tem um lado ruim, como no caso o machismo dele, né? A gente tem também muitas coisas boas e os alunos eles conseguem perceber isso que é de bom. O que faz a grande diferença somos nós professores. E nesse caso, né, desse vídeo, vou aproveitar para agradecer também a postura dos meus pibidianos, que foi algo fantástico nessas últimas aulas, falando sobre Nietzsche, falando sobre todos os seus conceitos e tendo uma garra que somente esse pessoal que tá ali na universidade, tá vivendo meio acadêmico, tem. Por mais que não faça e não faça tanto tempo assim que eu saí da academia, né, no ponto de estudar a filosofia de uma forma mais aberta e não tão focada como eu tenho estudado, eles trazem essa renovação pro meio. E eu tô aqui por causa disso, né, pra agradecer, pra deixar registrado a beleza da educação, que até então eu nunca tinha visto uma forma de se educar por Nietzsche. E agora, nesse momento, eu posso dizer para vocês que é possível e que a partir de olhos não tão marcados tradicionalmente, né, por uma teoria que às vezes, muitas vezes, requer que as pessoas não necessariamente pensem, né? Você tem a teoria ali, tá dada, pronto, acabado. E o Nietzsche, junto com os pibidianos, né, da graduação da Federal, e junto com os alunos do ensino médio do último ano, eles conseguem fazer a diferença. Eles conseguem se enxergar através da filosofia. Então, eu vou parar por aqui, né? E quem sabe até um próximo relato aí de uma professora blogueira e no momento vlogueira. Beijão pra vocês, até a próxima. Tchau, tchau.